se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois temos em seu grande amor problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá. Se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é nosso Deus, grande é seu poder. Nosso coração humilde e contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Aquilo que pedimos em favor de alguém, Deus sempre sabe como atender. Perante sua face, então, unidos como irmãos, clamamos com maior fervor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá. Se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é nosso Deus, grande é seu poder. Nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá. Se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é nosso Deus, grande é seu poder. Nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Cumpra-se em nós então o seu querer.
Muito bom dia a você que se conecta conosco aqui neste canal de oração. Muito bom dia. Tudo bem? Minha esposa está aqui, firme e forte. Bom dia, povo do Senhor, guerreiros de oração. Vamos para mais um dia de batalha, né? Com a graça de Deus, estamos felizes por receber você aqui no nosso lar, para vivermos um momento especial de colocar o nosso coração bem conectadinho ao coração do nosso Criador. Amém. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos sempre que esperando aqui. Eu sou o pastor Antônio Alencar, esta é a Osana Alencar, minha esposa. Estamos firmes e fortes aqui todos os dias 5 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, atualmente pastor aqui no distrito de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Estamos sempre juntinhos aqui ao povo de Deus que está espalhado na terra, que quer viver orando e buscando o milagre, a bênção e a providência do Altíssimo. É em nome do nosso Senhor Jesus que nós te recebemos aqui, mais uma vez. E também o meu querido amigo pastor Jimmy, que está conosco nesta temporada de oração e jejum. Pastor Jimmy, grande amigo, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, estamos aqui novamente juntos, pela graça de Deus, participando desses 21 dias de oração, 21 dias dessa jornada sobre a família, e hoje vamos conversar sobre um tema muito pertinente, que é quando uma tragédia chega na nossa casa, o que a gente faz? Possivelmente não tem uma família que não está convivendo, já não conviveu com alguma situação mais trágica, né? Então vamos conversar um pouco sobre uma das histórias muito fascinantes da Bíblia, de uma família que enfrentou muitos tipos de crises, mas como Deus pode nos ajudar a superá-las. Então que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor Jimmy, que é nosso líder de família, de liberdade religiosa e música e adoração na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando falo líder, é porque ele é departamental dessas pastas na Associação Paulista Central, que é a nossa sede, que fica em Campinas. Por isso, pastor Jimmy, é um privilégio tê-lo aqui por 21 dias, sabendo da sua agenda aí tão concorrida. Hoje é sábado, dia do Senhor, e para nós muitas vezes é um dia bem desafiador, mas que Deus continue contigo, com a irmã Ruth, abençoando aí o teu lar, teus filhos, tua casa. Obrigado de todo o coração pela tua disposição de vir aqui nos abençoar nesta experiência linda de comunhão com o povo de Deus. Queremos orar, então vou pedir à minha esposa que peça uma bênção para a sequência do nosso estudo, da nossa meditação, especialmente da nossa comunhão. Oremos. Querido Pai de amor, Pai de misericórdia, neste momento nós estamos aos teus pés para clamar, Senhor, por tua presença agora. Que teu Espírito Santo possa ungir nosso ser, nosso coração, nossa mente, para que possamos ouvir a respeito de ti o que será falado agora e que nós possamos sair após este programa cheio do teu Espírito Santo. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu amor, cuida de cada pessoa que está aqui conectadinha, cuida do pastor Jimmy, que agora irá falar da tua palavra. Em teu nome, neste momento, eu rogo e também agradeço desde já. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Amém. Deus nos abençoe sempre. A oração é a respiração da alma, e quando oramos, Deus vai trabalhando em nós, vai tirando de nós aquilo que de alguma maneira vai oxidando a nossa experiência, às vezes familiar, às vezes com o nosso próprio coração. Há momentos que são difíceis para nós atravessarmos na caminhada. Saiba que essa é uma das características deste grande conflito. Às vezes o inimigo bate à porta do nosso próprio coração. Às vezes os nossos sentimentos começam a ficar equivocados, e a gente começa a ficar triste, começa a ficar meio deslustrado. E é por isso que a gente vem aqui neste encontro,
ouvir Deus, para que Ele dê uma afinadinha no instrumento, para que possa sair dos nossos lábios, do nosso coração e dos nossos olhos um reflexo da glória de Deus. Esse é o plano, este é o propósito. Eu peço licença um pouquinho ao pastor Jimmy. Quero ler com todos aqui o texto principal do nosso encontro, e logo o pastor Jimmy volta aqui na sequência. O texto ao qual me refiro está em 2º livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14. Esse é o texto que mais vezes eu já li da Bíblia. É o texto que reflete a existência desse ministério de oração. E eu quero trazê-lo agora novamente à sua memória. Aqui digo a memória porque muitos já têm decora esse texto, isso é maravilhoso. Diz o texto bíblico: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por isso, Deus está batendo agora a porta do nosso coração e de uma maneira irônica, com um artifício aí usado pelo escritor bíblico, Deus está chamando o seu povo. Deus está dizendo: se vocês são meus filhos mesmo, se vocês se propuseram a andar comigo, segurem na minha mão, vamos juntos. Para isso, vocês precisam se humilhar, precisam me buscar, precisam converter o coração, ou seja, alinhar a vida a partir das orientações claras e específicas da palavra de Deus. E esse é um grande desafio para nós, porque temos altos e baixos na nossa caminhada, mas estamos aqui, graças a Deus. Deus estabeleceu a família, que é uma maneira da gente se apoiar mutuamente, sim, orando, trabalhando, nos ouvindo, nos amando com muita paciência, para que a gente possa transpor os vales e as dificuldades. Mas Deus te abençoe. Obrigado, pastor Jimmy, por se colocar nas mãos de Deus para ser um instrumento de trazer para nós a voz do Senhor através da palavra. Eu já quero chamar aqui o meu querido amigo pastor Jimmy. Vamos só acertando aqui. Ok. Muito bem, pastor Toninho e Osana. Aqui vamos, nessa manhã, convidar vocês a estudarem um fato, uma história que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 34. Não é uma história muito estudada, de muitas pregações, mas ela está na Bíblia e nos convida a uma profunda reflexão. Essa história, ela acontece na intermediação entre a vida de Jacó, quando ele sai da casa de Labão com sua família completa, e ele deve retornar para Betel, a terra onde o Senhor lhe apareceu pela primeira vez. E nesse fato, acontece algumas coisas muito interessantes na vida de Jacó. No capítulo 32, antes dele encontrar com seu irmão, ele tem um encontro especial com Deus. E ali Deus toca a sua vida. O seu nome é mudado quando ele reconhece que ele precisa deixar de ser um enganador para ser de fato um homem governado por Deus. E então o seu nome de Jacó passa a ser Israel. Ali ele também, ao passar pelo Vale do Jaboque, ele chega ao encontro de Esaú. E durante esse período, Deus muda o coração de Esaú, que vem com centenas de homens para este encontro, mas ali os dois irmãos se reconciliam, há paz no coração deles. E é interessante que Jacó reencontra o seu velho pai, que ainda está vivo, sua mãe já não está mais viva, né? E ali, logicamente, que eles não vão viver na mesma terra, porque suas famílias agora são grandes, e Jacó tem uma responsabilidade de ir para um lugar que Deus lhe havia lhe mostrado, que era Betel. Só que nessa jornada, ele para numa região chamada Siquém. E essa parada de Jacó nessa região de Siquém não foi uma parada sábia. E nós vamos ver
como nós possamos lidar com isso. Como nós lidamos quando nós tomamos uma decisão errada e nos sobrevém algum tipo de tragédia. O que fazer? Então, eu convido vocês agora a orar comigo nessa manhã. Pai querido que estás nos céus, nós estamos diante do texto sagrado, Gênesis capítulo 34. Nos dê sabedoria de como lermos esse texto e como entendemos essa história e que lições podemos aprender com ela para a nossa vida atual. Proteja e guarde a nossa família, Senhor, para que nenhuma tragédia abata-se sobre nós. Mas se porventura nós estamos enfrentando algum tipo de situação adversa, nos dê a resiliência, nos dê a sabedoria, nos dê a perseverança, a paciência necessária e como lidar com elas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 34 diz assim: um dia, a filha de Lia, chamada Diná, saiu para conhecer as mulheres daquela terra, a região de Siquém. Então, lembra-se que Jacó ele tinha 12 meninos. Tinha os filhos de Lia, os 2 filhos de Raquel, que era sua esposa que ele mais amava, que era José e Benjamim, tinha os filhos com Lia, e tinha os filhos com as concubinas, que eram suas outras mulheres, que foram concedidas pelas suas próprias esposas. Então, tinha filhos com Zilpa e com Bila. Então, ao todo, ele tinha 13 filhos, 12 meninos e uma menina. E Diná era filha da sua esposa Lia, com quem ele primeiro se casou. E diz a história aqui que Diná saiu para conhecer as mulheres da terra de Siquém. E quando ela estava passeando pela cidade, Siquém, que era o nome do filho do rei heveu chamado Amor, viu Diná. E a história já vai direto ao ponto. Ela diz assim: e agarrou-a e forçou-a a ter relações sexuais com ele. E Siquém se apaixonou pela filha de Jacó, Diná, e procurou conquistar o amor dela. Aqui está uma história muito interessante, porque essa história mostra a importância que existe o relacionamento entre uma mãe e uma filha. E nessa história você vai encontrar alguns elementos que ficam com ponto de interrogação, que o texto não nos deixa entender, ou se omite dessas informações. E aqui está dizendo que Diná foi visitar a cidade, onde o nome já era Siquém, dada ao nome do filho de Amor, que era o rei heveu. O rei heveu era um povo que morava na região de Canaã, que não conhecia o Deus dos céus. Tinha valores familiares um pouco diferentes, embora algumas coisas eram comuns. E aqui você percebe que Diná ela foi um tanto imprudente, tanto ela quanto a sua mãe. Algumas perguntas se levantam nesse texto. O que chamou a atenção de Diná para ir conhecer a cidade? Um outro ponto, será que ela foi sozinha para essa cidade? Por que a mãe a deixou ir sozinha? Não sabemos exatamente qual a idade, possivelmente ainda ela era uma pessoa entre a fase de adolescência jovem. Ela foi à cidade, e por que nenhum dos irmãos acompanhou ela? Enfim, o texto não nos responde diretamente essas perguntas, mas diz que ela foi conhecer como eram as mulheres, como as mulheres se vestiam, como era o costume das pessoas. Muitas vezes nós, na nossa inocência, entre aspas, vamos assim dizer, nós deixamos nossos filhos contemplar tudo o que acontece na sociedade. E muitas vezes os valores da sociedade, as crenças, a forma como procedem, são diferentes daqueles planos que Deus tem para o seu povo. Lembre-se que a humanidade jaz no pecado há muito tempo, e nesse período também, os povos que habitavam a região de Canaã eram povos que não tinham mais o seu temor para com Deus, eles eram povos que amavam a idolatria. A idolatria não é apenas questão de ter estátuas para os seus deuses, para que o seu povo adorasse. A idolatria era um conjunto de informações e crenças que envolvia valores,
em relação aos seres humanos, a forma de viver o entretenimento. Então, ou seja, eles tinham muitas práticas diferentes da prática que Jacó tinha com a sua família. Embora Jacó não estivesse vivendo plenamente tudo que Deus gostaria dele, uma família dessa forma, porém, ele e a sua família conheciam a Deus e tinham uma história da promessa de Deus para com eles. Eles sabiam que Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac, agora com ele, Jacó, que deveriam dar continuidade à palavra de Deus, aos planos de Deus. Porém, a história nos diz aqui que Diná foi conhecer a cidade. E nessa situação acontece algo que está fora do plano da própria vida de Diná, ou seja, o príncipe da terra está ali também na cidade e ele olha para Diná e ele se apaixona por essa moça, porque ela é diferente, sua vestimenta, seu jeito, seu olhar, seu rosto é uma estrangeira que está ali, e aquilo chamou atenção ao ponto que Siquém dá a impressão aqui que ele é um jovem descontrolado, ele é um jovem que ama a si mesmo e está disposto a fazer qualquer coisa para agradar a si mesmo, e ele, como é um príncipe, a cidade leva o seu nome, o seu pai é o rei, então nós entendemos no texto que ele é uma pessoa que ele se sente acima de qualquer regra, de qualquer lei. E ele, então, agarra essa menina à força e tem relações com ela. E se apaixona por ela. E diz aqui que ele procurou conquistar o amor dessa moça. Então Siquém disse a seu pai: Pai, peça a Diná em casamento para mim. Então esse era o costume da terra. Ou seja, os pais se conversavam para arranjar os casamentos. Lembra que Siquém teve relações sexuais antes de ter compromisso com Diná. Quando Jacó ficou sabendo que sua filha Diná tinha sido desonrada por Siquém, seus filhos estavam cuidando do gado no campo. Jacó ficou quieto a respeito do assunto até a volta dos filhos. Então aqui entra uma parte agora importante. Onde está a mãe de Diná e por que o seu pai fica quieto e aguarda os seus irmãos para resolver um problema que ele, como pai, e a sua esposa, como mãe, precisava estar ali presentes para resolver esse problema. Enquanto isso, o pai de Siquém, Amor, foi falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó voltaram, ouviram o que havia acontecido e ficaram profundamente indignados e furiosos por Siquém ter praticado ato tão vergonhoso com a sua irmã, desonrando a filha de Jacó. Isso era coisa que não se devia fazer. Então, queridos, a violência contra a mulher, principalmente o abuso sexual, o estupro, é pecado e é crime. Mesmo entre os povos antigos, acostumados a toda forma de perversão, eles sabiam que não estava certo. Siquém sabia que se ele tivesse gostado de Diná, deveria conversar com seu pai, deveria então visitar Jacó e fazer uma proposta honesta, correta, verdadeira, para que pudesse, então, pagar o dote e aí casar-se. Embora fossem de religiões diferentes, não era o plano original de Deus que houvesse casamento de pessoas com convicções religiosas distintas, mas ele poderia ter feito isso se ele fosse um homem realmente honrado e interessado. Porém, ele fez diferentes as coisas. Isso mostra que esse jovem tinha certas compulsividades que ele não soube lidar consigo mesmo. Então, querido, se você hoje sente que você é uma pessoa que tem muitas compulsividades, precisa de busca de ajuda, de tratamento, muito cuidado, porque um crime pode custar toda a sua vida. Não é pela força e pela violência que nós conquistamos o amor de uma pessoa. Há muitas pessoas hoje machucadas e feridas porque foram enganadas num relacionamento. Há casamentos hoje desfeitos porque pessoas agiram de maneira compulsivas, sem aprender ou entenderem as regras e os limites que existem nos relacionamentos. E nessa situação, Amor, então, disse-lhes: meu filho Siquém se apaixonou pela filha de vocês.
Peço a vocês que a entreguem para que ela seja esposa dele. Tornem-se nossos parentes. As suas filhas poderão se casar com os nossos filhos e as filhas do seu povo poderão se casar com seus filhos. Vocês poderão estabelecer-se aqui na terra. A terra está à disposição de vocês. Habitem nela, façam negócios e comprem propriedades. O próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: peço que sejam bondosos para comigo, e eu lhes darei o que vocês pedirem. Peça o quanto quiserem pelo dote do casamento, e o presente pela moça. Darei o que vocês pedirem. Só peço que me deem a moça por esposa. Aparentemente, esse trecho aqui da história nos mostra um certo arrependimento de Siquém por ter feito mal a Diná. Mas nos mostra uma certa sinceridade da parte dele, que realmente ele queria reparar o erro. E aqui está uma coisa importante, é valioso reparar o erro. Então, os filhos de Jacó responderam com falsidade agora. Olha como entra as crises na família. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor, por ter Siquém desonrado a sua irmã Diná. Eles disseram: não podemos dar nossa irmã a um homem que não foi circuncidado. Isso seria uma vergonha para nós. Só aceitaremos o seu pedido com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os homens do seu povo. Só assim poderemos dar nossa filha em casamento. Se, porém, não concordarem e não aceitarem a circuncisão, levaremos nossa irmã Diná e iremos embora daqui. Essas palavras agradaram ao rei Amor e seu filho Siquém. Sem demora, o jovem colocou em prática o que havia sido pedido, porque estava muito apaixonado pela filha de Jacó. Ele era o mais respeitado de todos os da casa do seu pai. Assim, Amor e seu filho Siquém convocaram todos os cidadãos para uma assembleia à porta da cidade. Por que a circuncisão? A circuncisão foi um ato que Deus orientou Abraão para que todos os homens pudessem ser circuncidados, para que ali pudesse todos os homens fazer uma pequena cirurgia no seu membro sexual, como representação da aliança de Deus para conosco. Isso tem um significado muito interessante, porque isso mostrava que o homem, no seu órgão sexual, carregava as marcas de que ele tinha um compromisso com Deus, de que o seu corpo, como o corpo de uma mulher, é o templo do Espírito Santo. Era importante o respeito para com este corpo, com a outra pessoa, como seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, que o homem jamais poderia tratar uma outra pessoa como objeto, de que o homem nunca poderia deitar-se com outro homem, e nem uma mulher com outra mulher, que o compromisso com Deus era criar um povo, formar um povo à imagem e semelhança de Deus, um povo que pudesse ser uma luz para o mundo, que seus hábitos e costumes de saúde, de relacionamento sexual, de casamento, de prática da fé, fosse um bom exemplo para a humanidade. Então, aqui agora, eles utilizaram desse simbolismo, dizendo para Amor e seu filho Siquém, para que haja casamento, para que haja uma unidade entre a nossa filha com vocês, é preciso que todos os homens da cidade façam a circuncisão. Só que diz aqui que os filhos de Jacó agiram com falsidade, ou seja, de fato, Jacó e seus filhos não estavam interessados na conversão dessas pessoas, porque o objetivo da circuncisão não era apenas uma marca no corpo. No fundo, Deus queria que o coração deles fosse circuncidado, ou seja, o coração fosse transformado e pudessem chegar ao conhecimento do Senhor e pautar as suas vidas, as suas leis, de acordo com as leis de Deus. Porém, quando as coisas começam erradas e as pessoas não têm uma verdadeira disposição para ir a Deus, para consertar do jeito que Deus ensina, as tragédias elas aumentam ao invés de serem resolvidas. E diz aqui que o Amor e seu filho reuniu os homens junto à entrada da cidade, numa assembleia. E veja o que o rei disse para aqueles seus súditos. Esses homens são pacíficos. Vamos permitir que eles morem em nossa terra e façam negócios conosco. A terra é bastante espaçosa e eles não terão problemas para o seu sustento.
As filhas deles poderão casar com os nossos filhos, e as nossas filhas com os filhos deles. Porém, para habitarem conosco, tornando-nos um só povo, eles impõem uma condição. E qual é essa condição? Que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. E será que não ficaremos com todo o seu gado, seus bens e todos os outros animais? Vamos aceitar, pois essa é a condição para morarem entre nós. Então veja que também Amor e Siquém, eles colocaram o seu interesse, não apenas agora no casamento honroso entre um homem e a mulher, mas também olharam para as coisas de Jacó, para as propriedades de Jacó, e a intenção também deles não era uma boa intenção. Então aqui está, queridos, que uma mostra clara que não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão com pessoas que ainda não entregaram o seu coração a Jesus. Possivelmente a maioria do público que está me ouvindo nessa manhã, nós somos da mesma fé, da mesma convicção religiosa, mesma profissão de fé. E isso é muito claro para nós, que não existe comunhão entre aqueles que servem a Deus com aqueles que não querem servir a Deus. Então, quando a gente começa a namorar alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, é uma situação que nós precisamos cuidar disso. Enquanto essa pessoa não entregar de fato a sua vida a Jesus e ser batizada, nascendo de novo, nós não deveríamos entrar em relacionamento de namoro, e muito menos de casamento. Então, se você conhece a Cristo, vive essa realidade, obedeça às orientações de Deus, que será mais sábia e mais protetora para a sua vida. E aqui está algo muito importante, cuidado como nós fazemos a nossa vida. Porque nós vivemos uma sociedade que abandonou os valores de Deus e as suas crenças. E aqui nesse contexto diz que todos os cidadãos que estavam à porta da cidade concordaram com Amor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Mas 3 dias depois, quando as pessoas, aqueles homens, sentiam as mais fortes dores do corte, né? Que os filhos de Jacó, o que aconteceu? Dois dos filhos de Jacó, chamados Simão e Levi, os irmãos de Diná, porque eles eram filhos também de Lia, tomaram suas espadas, entraram inesperadamente na cidade e executaram todos os homens. Amor e seu filho Siquém também foram mortos. Os 2 irmãos tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora. Depois os filhos de Jacó entraram e saquearam a cidade, porque a sua irmã tinha sido desonrada. Levaram os seus rebanhos, os bois, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Levaram todos os seus bens, além das crianças e mulheres como prisioneiros, e saquearam tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simão e a Levi: quanta aflição vocês me causaram! Agora serei odiado pelos moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Somos poucos. Se eles se juntarem contra mim, eu e a minha casa seremos destruídos. Mas eles responderam: é justo deixar que aquele homem tratasse nossa irmã como se fosse uma prostituta? Que história triste. Que história onde a violência destrói todos os bons relacionamentos. E alguns pontos que me chamam a atenção nessa história. Primeiro deles, por que Diná foi sozinha andar na cidade? Queridas mães e pais, oriente seus filhos e acompanhe eles. Um outro ponto importante dessa história, porque Jacó, como pai, ele não resolveu juntamente com a sua mãe esse fato, precisou dos irmãos para fazer isso, dos seus filhos para fazer isso, melhor dizendo. Queridos pais, essa história ela entra num silêncio, porque daí para frente não se menciona mais Diná na Bíblia. E essa moça possivelmente viveu uma dor, um luto eterno, porque foi retirado todos os seus melhores valores, a sua dignidade, o seu respeito e o seu casamento. Queridos pais, converse com as suas filhas. Homens precisam cuidar bem das suas filhas, conversar com elas, orientá-las. E se acontecer alguma tragédia, não expulse suas filhas de casa. Se elas passaram por algum tipo de violência, respeite, ame, trate com amor, com carinho, vão a Deus em oração para saber como ajudar e como resolver. E aqui está uma história que Jacó,
No capítulo 35, ele precisa agora consertar todas essas coisas, ele vai ter que consagrar sua família a Deus. E quando eles tiram os ídolos da sua vida, quando eles mudem as suas vestimentas, quando eles deixam os costumes que estavam atrapalhando o relacionamento deles com Deus, então o Senhor os consagra e os protege para que cheguem na terra de Betel, aonde eles deveriam estar e não em Siquém. É lógico que há muitos desafios numa vida, mas aqui uma advertência de Deus para nós, que nós busquemos diariamente a proteção de Deus. Ellen White fala da importância de nós nos consagrarmos todas as manhãs e orarmos por todos os filhos, intercedendo pela proteção deles, e orando e orientando eles para que não contemplem as coisas deste mundo, porque elas poderão servir de tropeço para nossas vidas. E se porventura você hoje está enfrentando alguma tragédia, como pai, vá diante de Deus como sacerdote e interceda por sua família, faça como Jó. Ajude os seus filhos a entender que Deus os ama e Deus pode reparar e ajudar a superar as tragédias que passam por nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Precisamos muito de oração. Estamos numa grande batalha, um grande conflito. A palavra de Deus nos revela, assim, as vísceras desse conflito, que corações se apaixonam, corações se iram, pessoas se entregam ao domínio das paixões, e aí nós vemos uma batalha que de ambos os lados as coisas não andaram conforme a vontade de Deus. 1 Coríntios 13, versículo 4, a Bíblia fala sobre a natureza do verdadeiro amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses. Nós somos chamados para viver esse amor no nosso lar. Amém. Por isso, precisamos de um milagre. Precisamos abrir o coração a Deus, sermos verdadeiros, honestos. Aqui nós vimos crentes falsos e homens dominados pelo ódio, pela ira e pelos desejos carnais. E vítimas injustiçadas. Infelizmente, no século XXI, a situação, infelizmente, continua a mesma. Mas o Criador dos céus e da terra, de braços abertos, está nos ensinando qual é a natureza do verdadeiro amor. E o que nós desejamos é que o Espírito Santo unja o teu coração para te fazer perdoar, amar e buscar aos pés de Cristo as atitudes que possam te conduzir para dias melhores, pela graça de Deus. Por isso nós vamos orar. Muito obrigado, pastor Jimmy, pela sua disposição de nos trazer advertências importantes para vivermos uma vida de acordo com a vontade dele. Obrigado, meu amor, por estar aqui também, fortalecendo-nos como família para orarmos. Estou aqui com o nosso caderninho de oração. Queremos convidar você para dobrar os joelhos, se você está com o seu caderno. Chegou agora o momento de nós entregarmos a Deus como está o nosso coração, como está a nossa luta. O Criador certamente está disposto a repará-las e a trabalhar em nós para tirarmos lições positivas mesmo em face às dificuldades. Pastor Jimmy, o senhor pode orar por nós, por favor? Sim. Pai querido que estás nos céus, nesse momento, ajoelhados na tua presença, nós louvamos o teu nome por nos ouvir, por ser o nosso Pai. Senhor Deus, aqui juntos, nosso coração se enche de lágrimas, e tristeza e angústia, porque a violência tem assolado a nossa terra. Verdade. Senhor Deus, nesse momento, Pai, pedimos perdão por todas as vezes que agimos com palavras violentas, que fomos omissos no cuidado com os nossos filhos. Tem piedade. Senhor, como homem, representando muitos homens que aqui se ajoelham diante de Ti, quando nós agimos com violência em nossas palavras, perdoa-nos, ó Deus. Tem piedade. Quando nós erramos, Pai, se nós assistimos filmes, vimos programas que desonraram a Ti, perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada homem, a Deus, que utilizou-se de material pornográfico, de que cometeu alguma torpeza, alguma lascívia na vida moral. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes construímos valores sexuais baseando-se nos modelos imorais deste mundo, seguindo os desejos da nossa carne, Senhor.
o nosso desejo da infidelidade, da cobiça, do adultério. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa o nosso coração, que muitas vezes não quer ser circuncidado pela tua graça, mas quer seguir sua própria vontade. Perdoa-nos, Senhor, e purifica-nos. Faço da oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto e inabalável, para que eu possa viver, cada um de nós, a alegria da tua salvação e ensinar os pecadores os teus caminhos, Senhor. Pai querido, perdoa os nossos filhos, que muitas vezes se encantam com as luzes deste mundo, com os passeios, com o entretenimento, com as séries. Muitas vezes se colocam em situações de perigo, querendo ficar até tarde da noite, indo aos passeios e muitas vezes desejando contemplar o que tem nas cidades, Pai, fazendo amizades perigosas, mesmo nas redes sociais. Senhor, cuide dos nossos filhos. Ajuda-nos a ensiná-los a ter limites e saber diferenciar o certo do errado, para que não sejam enganados e iludidos e que a violência venha chegar até suas vidas, Pai querido. Tem piedade. Ajude que nossos filhos e filhas possam saber como se vestir adequadamente, para que não desperte nos outros o amor à lascívia. Nós sabemos que não existe nenhuma justificativa para a violência contra a mulher. Mesmo que essas mulheres estejam com uma vestimenta inadequada moralmente, mas não existe justificativa para a violência contra elas. Porém, vivemos numa sociedade, Senhor, que não te conhece, que não respeita os limites, que não mais respeita os valores da decência. Ajude os nossos filhos e filhas a entender isso, o valor de quando estar na sociedade e viver de maneira decente. Amém. Pai, ajude-nos a sermos crentes fervorosos, não de fachada, não agindo com falsidade, mas sendo comprometidos contigo. Senhor, se porventura a tragédia tenha abatido a nossa casa, se um filho ou uma filha nossa está envolvido em alguma situação de tragédia, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos dê sabedoria, paciência, resiliência para como lidar de maneira sábia, como Jesus lidaria neste caso, Senhor. Verdade. Perdoa nossos pecados, Pai, abençoe cada família, proteja cada um dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande Pai, Deus Todo-Poderoso, misericordioso e bondoso é o Senhor. Como poderíamos, Pai de amor, aprender o amor, o respeito e aprender, Pai, o caminho da humildade, da restauração, se não fosse o Senhor ter estendido para nós a sua mão? Obrigado, Jesus querido, porque o Senhor nos ensinou a natureza do verdadeiro amor, que é se sacrificar pela salvação de outros. E neste momento, Senhor Jesus, nós te adoramos. A despeito da dor que possamos trazer no coração pelas marcas de um mundo cruel, nós ainda assim te adoramos, Senhor Jesus. O Senhor sabe quem são essas pessoas que se encontram aqui conosco. Há homens revoltados, porque um dia foram violentados na sua pureza. Há mulheres, Paizinho querido, sequeladas, lares destruídos, mas nós mesmo em face às marcas, trazendo para o teu altar filhos desvirtuados, muitos deles, Pai, hoje vivendo nas drogas, na prostituição, na vaidade. Mesmo assim, Pai, em face a tanta sombra, dor e amargura, nós viemos derramar diante de Ti a nossa alma. Reconhecermos, Senhor, que Tu és a única esperança para nós. Por favor, Deus, tira de nós a falsidade. Não nos deixa, Senhor, reagir à altura daquilo que o mundo traz para nós como dardos inflamados do inimigo. Este é um altar de oração. Este é um local de quebrantamento. A proposta é refletirmos verdadeiramente, Pai, na nossa realidade e entregarmos em Tuas mãos as nossas dores. Senhor, viemos orar com aqueles que estão enfermos, pessoas que estão passando agora pelo vale da sombra e da morte, como o nosso irmão Chico. Ele precisa de um milagre, Senhor. Por favor, nós imploramos a Ti, toca na sua vida, restaura a sua saúde. Estamos aqui com a nossa irmã Floripes.
Tua serva, Senhor, tem lutado, tem sofrido há anos, mas ela está diante do altar do Senhor, dizendo: espero no milagre, confio no poder do Altíssimo e pela graça de Cristo aqui estou. Senhor, aceita essa mulher. Ensina-nos, Pai, as lições que o Senhor quer que aprendamos através da sua vida. Quantas pessoas estão aqui enlutadas. Oramos especialmente pela irmã Silvia e a sua família, que nesta semana, Pai, viveram uma tragédia de proporções inimagináveis, Pai, na família. Tem piedade. Consola, Senhor, os enlutados. Conforta as mães que perderam os seus filhos, os pais que perderam a esperança porque foram diagnosticados com uma doença incurável. Deus, nós estamos enfermos neste mundo de pecados. Estamos aqui com este caderno de oração que representa todos os nomes mencionados aqui nesses chats. Estamos aqui, Senhor Deus, com esse caderno de oração que representa o nosso compromisso de que, apesar dos pesares da vida, Pai, apesar dos altos e baixos, da nossa instabilidade emocional, que às vezes estamos muito felizes, às vezes estamos muito tristes. Senhor, Tu sabes quantos estão aqui com depressão, com síndrome do pânico. Senhor Deus, abençoa a Gabriela, liberta ela das influências de Satanás. Suplicamos, Senhor, que o sangue de Jesus, que foi derramado por todos nós na cruz do Calvário, neste momento nos liberte. Que o Senhor Jesus erga sua mão diante do Pai, aí no seu trono de graça, e pronuncie uma bênção sobre estes que, apesar dos pesares, não deixam de estar diante do teu altar. Liberta, Pai, aqueles que estão lutando contra um vício, aqueles que tomaram uma firme decisão de, pela graça de Deus, pararem de beber, decidiram abandonar o cigarro. Gisele Veiga, Pai, que a tua mão esteja sobre a tua serva. Consagre, Pai, nesse dia não será fácil para ela cumprir o que assentou no coração, mas viemos te pedir, Pai, juntos, por todos os que estão presos. Oramos pelo Isaías, que o Senhor liberte ele da droga, que o Senhor atenda as orações da sua mãe, que sistematicamente está aqui conosco. Tenha misericórdia do Jackson, do Vitor Hugo. Tenha piedade, Senhor Deus, do João Pedro. O Rafael, Senhor, é teu filho. Nós consagramos, Pai, nossos filhos são tua herança. Pedimos ao Senhor humildemente, se há um caminho de morte entre nós, se o nosso filho está irado com alguma coisa, com um plano de causar, Senhor Deus, uma grande tragédia, Senhor, honra-nos. Nossas filhas, Pai, visita-as neste momento. Se elas estão determinadas a viver um caminho da paixão, se entregar, Senhor Deus, de corpo e alma nas mãos do inimigo, Deus, Tu pode socorrer neste momento, o Senhor pode evitar a tragédia na nossa casa. Esta oração, Pai, está endereçada a Ti como um clamor de alma. Nós estamos aqui sinceramente, Pai, declarando diante de Ti a nossa impossibilidade de vencermos a batalha se não for a mão do Senhor. Deus, uma mulher que está vivendo com um homem traidor, ela sabe, Pai, o marido tem uma amante, e isso tem machucado tanto essa mulher, mas ela está aqui, Senhor Deus, resignada, em jejum e oração, pedindo com todas as forças que o Senhor a ajude, que o Senhor restaure, porque ela tem no coração essa natureza, Pai, de fé, de confiança e de esperança, Senhor, essa avó, esse avô, Senhor, essas famílias que se derramam diante do Teu altar esperando em Ti, nós o fazemos, porque o Senhor nos ensinou a crer e a confiar em milagres. Tenha piedade de nós, pastores, nós que somos líderes espirituais, as pastoras, as pessoas que foram chamadas por Deus para ser luz e ensinar o mundo. Senhor, por favor, erradica de nós qualquer ambição do pecado. Senhor, consagra-nos para Ti, dá-nos a atitude certa, não nos deixa ser omissos, Pai, diante da realidade de um mundo cruel que vivemos, não nos deixa silenciar, Pai, e nem nos deixa agir como loucos no mundo de omissão. Senhor, nós precisamos de salvação. Jesus querido, nós estamos perdidos no mundo em que somos sacudidos pelos desejos da nossa carne, Senhor.
estamos perdidos e te declaramos a nossa falência. Como disse o apóstolo Paulo, compadece-te de nós, ó Deus, se o Senhor não se compadecer de nós, porque o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos é isso que fazemos, Senhor. Tu conheces, sinceramente, Pai, tu conheces essas pessoas que estão aqui. Eu te peço, através desta oração, Senhor, quebra a casca, quebra, Senhor Deus, do nosso coração toda a hipocrisia, Senhor. Muitas pessoas não acreditam mais na religião, não acreditam mais nas palavras que nós trazemos aqui diante do povo, porque por causa da dor, da falsidade de líderes religiosos como nós, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço humildemente, salva-nos, Pai. Não deixe que o teu remanescente seja enganado para sempre, mas dá-nos lições objetivas, Pai, para de fato sermos homens e mulheres na terra, iluminados pela glória de Deus, porque o Senhor tem um plano, e o seu plano vai se estabelecer na terra, mas ai daquele, como diz a tua palavra, ai daqueles que virarem as costas para Deus. Senhor, por favor, não nos deixe amargar uma vida de hipocrisia, de infelicidade, de mornidão, de apatia, mas, Senhor, por favor, neste momento, batiza-nos com o Espírito Santo, em nome de Jesus, pela graça de Cristo Jesus, pelo poder da sua vitória, nós nos colocamos diante do teu altar e oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso e
Nós nos propomos a viver uma vida de oração, porque através do poder de Deus, todas as lutas da vida podem ser resolvidas. Isso se chama esperança de milagres. Pastor Jimmy, Deus continue te fortalecendo e te abençoando. Muito obrigado. Tem um casal aqui, Pastor Jimmy, que está Sim. completando 39 anos de casados. Que bênção, hein? Que Isso é uma bênção celebração mesmo. enorme. 39 anos é uma vida juntos maravilhoso, né? E outra Parabéns. coisa, pastor, é o testemunho de que, queridos, apesar de todos os encontros e desencontros na caminhada da vida, há pessoas que abalizam o seu caminho pela fidelidade, pelo amor e pelo respeito. E nós precisamos fixar os nossos olhos nesses exemplos e termos esperança. Estou falando aqui da nossa irmã Maria Celi e do irmão Luiz Carlos. Eles estão lá em Camboriú, Santa Catarina. Eu imagino que estão lá na sala agora, de mãozinhas dadas, aí agradecendo a Deus, despertando na presença do Senhor neste momento, e nós vamos entregar uma promessa. Vamos ver qual é o recado de Deus para vocês. Olha, eu estou aqui com vários textos bíblicos, estou sorteando. Vamos ver, irmã Maria Celi, diz Deus no Salmo 22, versos 9 e 10. Senhor, tu vens cuidando de mim desde o meu nascimento. Cuidaste de mim durante a minha infância, sou teu desde o instante em que nasci, ainda estava no ventre de minha mãe e tu já eras o meu Deus. Parabéns, irmã Maria, parabéns, irmão Luiz, Deus abençoe ricamente o lar de vocês, sintam-se cheios, sabe, da homenagem. Nós estamos aqui prestando a vocês uma homenagem, porque vocês encararam pela fé esse desafio, estão cumprindo para a glória do nome do Senhor. De toda essa família de oração, sintam-se felicitados e abraçados em nome da fé cristã. Que bênção, pastor Jimmy. Estamos com muitos aniversariantes aqui, muitas pessoas que nos pediram promessa. Nós vamos entregar promessas daqui a pouco, meio-dia. Não perca o time. Você vai para a igreja hoje. Hoje eu estarei em 2 igrejas. Estarei agora cedinho na igreja dos... vamos lá, a igreja do Salto 1, aqui em Serra Negra. E no segundo horário, às 10h30, estarei na igreja de Lindóia. Vamos estar com a comunidade dos crentes, orando com todos e ministrando a palavra. Você que vai para a igreja hoje, vá na fé. Leve esperança, leve amor. Seja sincero na adoração e um instrumento consagrado a Deus. Chame as pessoas para orarem conosco, compartilhe a sua experiência de oração e de vida com o mundo, a luz que Jesus te deu, tá bom? Eu agradeço, eu peço a você, deixa um like, é muito importante, nós temos com 168 likes, se nós chegarmos a 230 likes, a minha esposa volta amanhã, vocês viram? Ela já está quase aqui, totalmente aclimatada aqui, a acordar logo, acordar ela sempre acorda, mas a vir para cá, porque enquanto eu só dou uma levantadinha ali, ela precisa levantar meia hora antes para dar uma acertada aqui, porque a mulher é diferente, mas Deus abençoe, e vamos ver, ó, o povo está correspondendo aqui, viu? Já estamos aqui chegando a 172 likes, então se chegarmos a 230, minha esposa volta amanhã, tá bom? Isso é só uma maneira de te dizer que nós precisamos de você, envolvido nessa campanha, para que outras pessoas também conheçam a palavra. Nós estamos aqui para felicitar mais um pouquinho, temos ainda, acabou o tempo, já foi o tempo, que coisa! Mas nós temos aqui muitas pessoas pedindo promessas de aniversário, nós vamos entregar 12h e 18h, pela graça de Deus, estaremos aqui com o Edmilson, a Adriana Loretti, com a família dos guerreiros de oração. Vamos ver se a Thaís Alencar também vai estar conosco no Pôr do Sol hoje. Nós queremos, sim, continuar unidinhos com você, fortalecendo a sua fé e te dizendo, o amor existe, a esperança está no ar, milagres acontecem e corações podem ser restaurados e pecados podem ser perdoados. Esta é a mensagem que nós deixamos para você. Não é isso mesmo, pastor Jimmy? Sim. Essa manhã, o sábado, é o dia do descanso, o dia da consagração da nossa família a Deus, né, da esperança.
E unindo todas essas coisas, nós vamos à casa de Deus para dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nós. Amém, amém. O senhor vai estar por aqui pela região, pastor? Nós vamos estar hoje aqui na região do NASP, de manhã, e à tarde vamos estar no Jardim Nova Aparecida, lá em Campinas. E à noite vou participar de um evento, fazendo uma palestra para um evento de liberdade religiosa, com os nossos irmãos da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, os Mormons, de Belo Horizonte. Nós vamos ter um evento de liberdade religiosa online, né, onde vamos participar juntamente com o Dr. Fábio Darius, que é professor de História e Teologia aqui do NASP. Vamos estar juntos conversando sobre esse assunto. E o tema de hoje nesse evento é sobre a mulher no contexto das novas mudanças, principalmente na região do Oriente, com a vinda do Talibã, como a liberdade religiosa afeta a vida das mulheres e de cristãos em algumas regiões do mundo, né? Então, ore por nós nesse sentido aí também. Vamos orar. Estaremos orando. Querido Pai, muito obrigado por estes momentos que aqui passamos, pelas palavras de Deus que vêm para tratar, Senhor, das feridas do nosso coração, pelas palavras de Deus que vêm para nos incentivar a olhar firme e confiante para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Obrigado, que a bênção do Senhor continue sobre nós, sobre todo o teu trabalho que será realizado hoje em especial. Abençoa o pastor Jimmy, usa ele, usa todos os teus servos e tuas servas, aqueles que estão conosco aqui, que hoje levarão a palavra nas igrejas, que hoje apacentarão o rebanho através da escola bíblica. Paizinho, antes de tudo, faça-nos verdadeiros. É o que eu te imploro mais uma vez, Pai. Essa é a nossa maior necessidade. Ponha nos nossos lábios palavras autênticas, ponha no nosso coração atitudes verdadeiras que refletem Jesus, aquele a quem amamos. Sim. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. 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 Glória a Deus. E não se esqueçam das palavras do nosso mestre Jesus. Ele nos disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Um beijo carinhoso no seu coração, um lindo sábado. Pastor Jimmy, aquele abraço, meu nobre amigo. Também. Obrigada, pastor. E a toda essa família que ora, nossa gratidão especial. Guerreiros. Que a paz fique com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Bom dia a todos. Vamos louvando a Deus ainda.
seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão